Eu amo pão francês, quentinho, crocante por fora e macio por dentro, para comer com uma manteiga de leite derretendo. Se você é como eu e ama pão francês desse jeito, a receita de hoje é para você. Vamos lá para nossa cozinha que eu vou te ensinar a fazer esse pão francês que fica crocante por fora, macio por dentro, para você fazer aí na sua casa, num fogão comum e num forno convencional, sem segredo e sem frescura. Meus amores, vamos começar com a nossa receitinha? Então vamos lá, vamos colocar aqui 350 ml de água gelada, meia colher de sopa de sal de cozinha ou 10 gramas, para quem tem balança. Meia colher de sopa de açúcar. Meia colher de sopa de fermento, também, que equivale a 5 gramas. Uma colher de chá ou de manteiga, banha de porco, ou margarina ou manteiga de leite. Tá? Ingredientes misturados aqui na água. Agora eu começo a adicionar a farinha de trigo. Total aqui nós vamos gastar meio quilo de farinha de trigo, mas dependendo da farinha pode variar de 100 gramas para mais ou para menos. Vamos finalizar aqui, ó, os 500 gramas de farinha de trigo que eu já tinha separado. A farinha de trigo que eu estou usando aqui é a família Venturelli. Se vocês tiverem aí na casa de vocês uma outra farinha que não seja Venturelli, pode usar aí. Se a farinha não for uma farinha de boa qualidade, assim, uma farinha muito comum, para cada meio quilo de farinha, vocês colocam uma colher de sopa de caldo de limão junto com os ingredientes, porque aí vocês têm um melhorador de farinha natural. Quem tá comigo há mais tempo já sabe dessa diquinha aí, ó, há um tempão. Vamos sovar igual a gente tá acostumado a sovar mesmo. Só que como a quantidade de ingredientes é pouquinho, loguinho essa massa aqui já tá ótima. Vou dar uma sovadinha aqui. Eu terminei de sovar, essa massa, ela fica meio que grudando um pouquinho assim na mão, mas vocês estão vendo que ela gruda assim, mas ela solta. Ela fica molinha assim mesmo, gente, macia assim mesmo, olha. Terminei de sovar a massa, ela está super macia. Está ótimo. Vou fechar ela aqui, ó. Eu molhei a mão um pouquinho, gente, assim, ó, bati na água e fiz assim. E aí eu vou fazer o seguinte. Faz assim, ó, uma bolinha nela, como se vocês estivessem fazendo uma trouxinha, para ela ficar redondinha. Polvilha um pouco de farinha de trigo aqui na bacia, que ela vai descansar. Deixa ela aqui, descansando quietinha. E coloco uma tampa de boleira por cima, para eu não ficar gastando filme plástico, certo? Hoje eu vou fazer esse aqui no formato de bisnaguinha, de pão francês normal. E eu vou mostrar para vocês que dá para fazer sem a panela sim, tá? Vocês não desanimam não, gente, vai dar tudo certo, vamos com fé que vai dar pé. Pessoal, olha só o quanto a nossa massa de pão francês cresceu. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo aqui por cima, porque essa massa ela fica com um ponto mais molinho do que as nossas massas de pão normal. Vamos passar a farinha de trigo aqui nas mãos. Passar um pouquinho de farinha de trigo na mão, gente, ó, não cola nada. Mas se não passar, acaba que gruda um pouquinho. Olha o tanto que a massa cresceu. Dá pra vocês verem aí, ó, o tamanho da bolha de ar, ó. Tanto que essa massa aqui cresceu. Vamos colocar ela aqui. A farinha de trigo agora é a nossa aliada para não deixar a nossa massa grudar
Eu tô usando aqui o meu tapetinho, mas quem não tem um tapetinho pode usar uma bancada lisa que não seja porosa, fórmica, granito, até vidro dá. Olha só, eu pesei todas a massa em porções de 70 gramas, para não ficar um pão muito pequenininho. Vou colocar ele aqui agora na bancada. Vou abrir aqui com o rolo, mas não é um abrir até esticar a massa igual a gente faz com outro pão, não. É só dar uma esticadinha nele assim, ó. E quem não tiver o rolo, não tem problema. Pode esticar ele só assim, com a mão. Agora, o segredinho de enrolar. Enrola ele bem justinho, gente. Vai puxando aqui, ó. E vai enrolando. Vai enrolando e esticando aqui, ó. E enrolando ele bem justinho. Ó. Só isso. Mais nada. A gente dá uma achatadinha nele. Vou colocar ele aqui, ó, numa forma untada e polvilhada com farinha de trigo. E nós vamos ter que colocar um bem distantezinho do outro, porque eles crescem, tá bom? Vou fazer isso aqui com todos os outros. Dá uma apertadinha aqui. Passa o rolo só para tirar o ar que tá dentro dele. Se não tiver o rolo, estica com a mão mesmo. E puxa e vai apertando, ó. Puxa e vai apertando. O segredo é ele ficar bem apertadinho, ó. Só isso. Se você está gostando do vídeo e da receita, enquanto eu abro e modelo os meus pãezinhos, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma receita nova que eu trouxer por aqui. Terminei de modelar os nossos pãezinhos, agora eu vou colocar ele lá dentro do forno desligado até eles crescerem e ficarem bem bonitões. Como vocês sabem que eu amo polvilhar farinha de trigo por cima dos meus pães, com esse aqui eu vou fazer do mesmo jeito. A hora que tiver crescido, eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu faço para assar esse pão francês dentro do nosso pão comum, do nosso forno convencional em casa e adaptar um jeitinho de fazer ele ficar crocante. Meus amores, olha só como que estão os nossos pãezinhos, o pão francês. Cresceu demais, eu acho que até passou um pouquinho da hora de colocar para assar, porque em alguns lugares ele deu uma murchadinha já, ó. Isso aqui é porque o fermento já agiu tudo e eu tava dando janta pro meu povo, né? Vamos fazer o seguinte, coloquei aqui o Oscar, coloquei uma assadeira vazia aqui por cima. Ela vai ficar aqui esquentando e antes da gente colocar os pãezinhos aqui no forno, nós vamos colocar água nessa assadeira para subir vapor de água e a gente coloca o pão aí dentro para ele ficar crocante, igual pão de padaria. Pessoal, olha só, comecei a fazer uns cortezinhos aqui laterais com a lâmina para colocar o pãozinho lá no forno. Mas como eu disse para vocês, antes de começar a cortar, que eu achava que tinha crescido muito, né? Aí quando a gente faz o corte nele, ele começa a vazar um pouquinho de ar, que é as bolhas da fermentação, sabe? Então é perigoso ele dar uma murchadinha. Que a gente vai fazendo pão, dá janta pro povo, fazendo sopa, né? A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. E aí uma delas pode não funcionar 100%, né? Então pronto, ó, fiz o corte em todos eles, vou fazer nesse aqui também. Só pra ficar com aquele coisa bonitinho, se não quiser fazer esse corte também, não precisa não, viu? Agora nós vamos levar ele lá pro forno e junto pra lá nós vamos levar uma vasilha com água. Meus amores, eu vou colocar o pão aqui agora para poder assar e eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Olha só. É assim, viu? A rapidez. Coloca a água lá dentro, sobe o vapor, coloca o pão e tampa a porta. Fecha a porta lá e deixa quieto. Vocês viram que a temperatura do forno aqui, ó, nem alterou, ele nem acendeu de novo para poder ligar para os 220 graus.
Vocês pensaram que eu ia deixar vocês dormir sem passar à vontade? Gente, olha aqui. O barulho. Ó. Ó. Ah. Parti aqui o nosso pão francês. Chique demais da conta, coisinha. Passar a manteiguinha aqui, porque diz a lenda que se tirar uma fornada de pão francês desse jeito e não vir aqui passar uma manteiga de leite dentro dele pra gente comer, faz mal. E se não passar vontade de vocês ainda, o pão murcha. Olha aí, gente, que delícia isso aqui. Vê se pode um trem desse. Vamos ver se prestou. Quem que vai querer saber se prestou comigo, gente? Ou, eu vim, tô comendo meu pão. Pão de cebola, pão de alho, pão de gergelim, pão de leite de coco, pão de coco. Nós temos receita de tudo quanto é tipo de pão aqui, gente. Vocês não precisam sair de casa para comprar pão. Viu? E digo mais, pão francês gostoso e crocante igual esse aqui. Eu não vou achar em lugar nenhum. Viu? Eu posso largar de preguiça e fazer pão em casa. Gente, esse trem aqui, se a gente não tirar o tabuleiro de perto, ninguém espera o pão esfriar e nem comer no café do dia seguinte. Come pão inteirinho, tudinho. É hoje. Deixa eu virar aqui. Olha aí que perfeição. Ó, a cor dele. Olha aqui que crocância esse pão. Olha. Ó. E fofinho por... Fiquem com Deus, descansem, que amanhã será um novo dia. Separados, venceremos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, no nosso café com fé. Gente, ó, farinha de trigo. Beijo pra vocês. Fui.